É importante agir com cuidado quando se trata de se abrir emocionalmente. Consideremos esta curiosa observação feita pelos estoicos. Quando libertamos toda esta intensidade emocional sem processamento racional, não a abandonamos verdadeiramente. Em vez disso, alimentá-la e fortalecê-la. Perdemos o controle sobre nós mesmos. Veja a raiva, por exemplo. Gritar com alguém não ajuda a nos livrar da raiva, mas apenas nos deixa mais irritados, pois a fortalecemos ao não dissipamos sua causa raiz por meio de uma análise calma. Em vez disso, os estoicos sugerem um exercício interessante quando confrontados com qualquer emoção negativa. Dialogar com ela como uma entidade separada de você mesmo. Questione seu propósito. Por que você está aqui? Como você me ajuda? Você vai piorar a situação ou ajudar a resolvê-la? Em essência, controle suas emoções em vez de deixá-las controlar você. Use a razão para guiar suas ações e decisões. O desapego nos ajuda a recuperar o controle sobre a paixão avassaladora, em vez de ela ter controle sobre nós. Somos capazes de pensar racionalmente e decidir o melhor curso de ação, em vez de responder impulsivamente com emoções irracionais que não beneficiam ninguém. Outra técnica útil ao lidar com sentimentos é vê-los como passageiros, sempre mutáveis e nunca constantes. Nada dura para sempre, nem a frustração extrema, nem a alegria imensa. Todos os sentimentos são passageiros, o que ajuda a colocar em perspectiva o que estamos passando no momento. Também nos mantém desapegados, porque por trás dessas emoções superficiais existe um eu mais calmo, que pode lidar de maneira mais razoável com qualquer situação. Porém, administrar nossas emoções não significa suprimi-las ou fingir que não existem. Encontre alguém em quem você confie, onde possa expressar seus sentimentos negativos de maneira construtiva, sem medo de ser julgado ou criticado, uma vez que tais discussões não seguem nenhuma lógica, mas têm como objetivo ajudar a aliviá-lo de qualquer carga emocional. Em resumo, a filosofia estoica não advoga pela repressão emocional, mas sim pelo gerenciamento sábio das emoções através da razão e do desapego. Ao adotar essas práticas, podemos alcançar um equilíbrio emocional mais saudável e uma vida mais harmoniosa, onde nossas ações são guiadas pela razão, em vez de serem dominadas por impulsos irracionais. Podemos solicitar bons conselhos sem expor nossas almas a todos. É igualmente prejudicial à saúde deixar essas emoções ferverem sem articulá-las. Eles geram amargura e ressentimento. No entanto, em público, os estoicos esforçam-se, tanto quanto possível, por projetar compostura, sagacidade e autodomínio, uma administração emocional perante os outros. Considere como isso se manifesta em nossos compartilhamentos nas redes sociais, uma litania de vitimização, queixas, indignação e raiva. Deveríamos ser reclamantes crônicos, alimentando compulsivamente a indignação irracional e a animosidade? Embora seja compreensível desabafar, tome cuidado para não despertar a fúria cega dentro de você. Considere que imagem e aura você deseja lançar sobre os outros. Basta dizer que, em vez de reprimir estas emoções intensas apenas com o silêncio, a proposta estoica é que lidamos com elas de forma racional e construtiva. Primeiro compreenda-os sem ser engolido pela sua maré. Mais tarde, expressam sensibilidade quando necessário, mas desistem de transmitir essa negatividade indiscriminada. Os estoicos alertaram contra 2 hábitos tóxicos que são visíveis em público: reclamar constantemente dos problemas inevitáveis da vida e chorar por cada infortúnio. Eles sugeriram aceitar estas situações com equidade como parte da natureza, do destino ou da vontade divina, não como uma vítima passiva, mas mudando o que está sob nosso controle sem resistência inútil. A filosofia estoica, defendida por pensadores como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, incentiva a busca pela sabedoria e virtude através da prática constante de autoexame e disciplina emocional. Os estoicos recomendam a prática diária de revisitar nossos pensamentos e ações, analisando onde podemos melhorar e como podemos responder melhor às adversidades. Isso inclui o conceito de amor fati,
ou amor ao destino, que implica abraçar tudo o que acontece como necessário para o nosso crescimento pessoal. Além disso, a prática do premeditatio malorum, ou a antecipação de dificuldades, nos prepara mentalmente para enfrentar os desafios da vida com mais resiliência e menos surpresa. Em vez de ser pegos de surpresa pelas adversidades, os estoicos sugerem que antecipemos os possíveis obstáculos, reduzindo seu impacto emocional. Nas interações sociais, essa filosofia nos ensina a ser modelos de equilíbrio e racionalidade, inspirando os outros a também buscar o autodomínio e a serenidade. Assim, ao invés de alimentarmos um ciclo de negatividade e queixas, podemos contribuir para um ambiente mais positivo e construtivo, onde as emoções são expressas de maneira saudável e as dificuldades são enfrentadas com coragem e sabedoria. Essa atitude é a aceitação de outro conceito intimamente relacionado ao amor fati, que significa amor ao destino em latim. Amar o que a vida nos trouxe significa não apenas tolerar, mas até mesmo apreciar os acontecimentos como parte de um todo significativo. Significa não ver nenhuma desarmonia entre qualquer evento passado e o que culminou aqui e agora. Esse princípio nos ensina a encontrar valor e significado em cada experiência, considerando todas as situações, boas ou más, como contribuições essenciais para nosso desenvolvimento pessoal e espiritual. Além disso, o amor fati está profundamente enraizado na compreensão estoica de que o universo opera de acordo com uma razão universal, e que tudo o que acontece é parte dessa ordem racional. Portanto, aceitar e amar nosso destino é também uma forma de viver em harmonia com a natureza e o cosmos, reconhecendo que os eventos que enfrentamos são necessários e benéficos para a nossa evolução. O amor fati nos encoraja a adotar uma perspectiva de gratidão, onde mesmo as adversidades são vistas como oportunidades de aprendizado e crescimento. Ao integrar essa mentalidade, podemos desenvolver uma resiliência robusta, que nos permite enfrentar os desafios da vida com uma atitude positiva e construtiva. Em vez de lamentar o passado ou temer o futuro, somos incentivados a abraçar o presente com plena aceitação e confiança na sabedoria do destino. Essa aceitação se estende também à maneira como nos relacionamos com os outros e com nós mesmos. Praticar o amor fati nos ajuda a cultivar uma visão mais compassiva e compreensiva das falhas e imperfeições, tanto nossas quanto dos outros. Isso promove um senso de paz interior e uma maior capacidade de perdoar e seguir em frente, libertando-nos do peso do ressentimento e da amargura. Em resumo, o amor fati não é apenas um conceito filosófico, mas uma prática diária de aceitação e gratidão, que nos permite viver de maneira mais plena e significativa. Ao amar nosso destino, podemos transformar nossas experiências e encontrar uma profunda conexão com a totalidade da vida, reconhecendo a beleza e a harmonia em cada aspecto do nosso caminho. Cada evento é uma dádiva, o que significa que nada é verdadeiramente ruim na ordem divina do universo. Sempre há algo de positivo para tirar de qualquer situação, se adotarmos a perspectiva correta. À primeira vista, isso parece masoquista, como amar o câncer ou a falência, ou a traição de um amigo ou a morte de um filho. Nenhum estoico jamais recomendou tal positividade tóxica. O argumento deles era que, embora essas coisas terríveis nunca devessem acontecer num mundo ideal, já que acontecem, amaldiçoar cada pedacinho da realidade não ajuda ninguém. Em vez disso, torna-nos mais infelizes. Enquanto desperdiçamos energia lamentando a forma como as coisas estão, perdemos soluções ao nosso alcance. Passamos a fazer parte do problema e não da sua solução. E só assim perpetuamos o seu ciclo. Ele não deu vazão às suas emoções, nem amaldiçoou seus captores ou o destino. Ele aceitou a situação com dignidade estoica e manteve-se ocupado dia após dia, fazendo o pouco que ainda estava sob seu controle, mas resistindo de uma maneira condizente com o orgulho humano. Salvou-o do suicídio, salvou-o da loucura. Isso o salvou daquela paralisia de desespero. Mesmo numa escala muito menor na nossa vida cotidiana, podemos aplicar esta virtude estoica.
Sim, é claro que devemos desabafar quando necessário, expressar nossas frustrações, mas ao mesmo tempo ter cuidado para não ficar preso em um ciclo interminável de reclamações e arrependimentos. Não adianta dramatizar e amplificar compulsivamente o negativo. Esse problema realmente merece tanta atenção e sofrimento? Não há nada recuperável nesta situação? Os estoicos nos ensinam a encontrar o valor inerente até mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, cultivando a resiliência e a força interior para lidar com a adversidade. Além disso, a prática estoica enfatiza a importância de distinguir entre o que está sob nosso controle e o que não está. Focar no que podemos controlar nos permite agir de forma eficaz e construtiva, enquanto aceitar o que está fora do nosso controle nos ajuda a manter a paz de espírito. Essa abordagem não apenas nos liberta do sofrimento desnecessário, mas também nos capacita a encontrar soluções práticas e a manter a clareza mental em meio às dificuldades. Outro exemplo histórico é Marco Aurélio, um imperador romano e também um dos grandes estoicos. Em suas meditações, ele reflete constantemente sobre a impermanência das coisas e a necessidade de aceitar a vida como ela é, sem se deixar abater pelos desafios. Ele via cada obstáculo como uma oportunidade para exercitar a virtude e fortalecer o caráter. Portanto, ao adotar uma perspectiva estoica, não estamos negando a realidade das dificuldades ou do sofrimento, mas sim escolhendo uma maneira mais saudável e produtiva de respondê-los. Reconhecer o que podemos aprender e como podemos crescer a partir de cada experiência nos ajuda a viver uma vida mais plena e significativa, onde cada evento, bom ou ruim, contribui para o nosso desenvolvimento pessoal e a nossa compreensão do mundo. Se está gostando do conteúdo até agora, demonstre se inscrevendo no canal e deixando o like no vídeo. Sua interação é fundamental para que possamos criar mais conteúdo para vocês. Agora, retomamos. A informação não pode ser transformada agora. O futuro não é possível controlar e é inapropriado viver nele. Concentremo-nos com calma e razoabilidade nos problemas reais, e não naqueles que já não estão ao nosso alcance para mudar. O estoicismo nos ensina a aceitar o passado como imutável e a abordar o futuro com preparo e serenidade, mas sem nos deixarmos consumir por ele. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente lembrava a si mesmo da importância de viver no momento presente, pois é nele que podemos exercer nossa virtude e realizar ações significativas. Há um exemplo. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, que teve que governar numa época em que Roma enfrentava diversas dificuldades devido à sua decadência e corrupção, guerras, traições, pestilências. Em seus escritos, sempre demonstrou tranquilidade ao lidar com as adversidades. Ele não ignorou a gravidade dos problemas, mas concentrou-se em abordá-los com responsabilidade e prudência, defendendo o autocontrole e a ação decisiva em vez de reclamações infrutíferas. Marco Aurélio acreditava na importância da virtude e da razão como guias para uma vida justa e equilibrada, e suas reflexões influenciaram profundamente a filosofia ocidental, sendo estudadas até os dias atuais como exemplo de resiliência e sabedoria prática. Outro caso excepcional: James Stockdale, um piloto capturado durante a guerra e torturado durante anos, enquanto era mantido em cativeiro pelos vietnamitas. Para sobreviver a essa provação infernal, ele se baseou nos ensinamentos estoicos que havia aprendido na universidade, muitos anos antes. Em vez de lhes lançar maldições ou de lamentar o seu destino, consolava-se com a reflexão de que estava a fazer o seu melhor para manter a sua dignidade numa situação tão desagradável. Na verdade, essa atitude o salvou do suicídio mais tarde e da insanidade após sua prisão. Stockdale desenvolveu o que ficou conhecido como o paradoxo de Stockdale, onde combinava a aceitação brutal dos fatos presentes com uma fé inabalável de que sairia vitorioso no final. Esta filosofia não só o ajudou a sobreviver, mas também a inspirar e liderar outros prisioneiros de guerra, mostrando a força e a aplicabilidade dos princípios estoicos em circunstâncias extremas.
Mesmo nas nossas vidas normais, podemos obter algum benefício desta virtude estoica num nível muito mais humilde. É natural dar vazão a nossos sentimentos. Façamo-lo. Mas que seja como uma dança de guerra, que não degenere num lamento paralisante ou num desânimo piegas. Mesmo agora, é melhor para você seguir esta direção do que aquela, se não houver mais nada alcançável em seu poder. Esta abordagem pode ajudar a reduzir o estresse e aumentar a clareza mental, permitindo que enfrentemos as adversidades com mais serenidade e eficácia. Além disso, a filosofia estoica nos ensina a encontrar um significado maior nas dificuldades, vendo-as como oportunidades de crescimento pessoal e desenvolvimento de caráter. A resolução deste problema depende de vários fatores. Será que perguntas como estas estão a ajudar a preservar a distância e a restaurar a perspectiva e o empoderamento pessoal, em vez de contribuir para a discórdia nas redes sociais? É mais vantajoso promover a paz divulgando soluções práticas, informações confiáveis e atos de fraternidade que inspiram. Vamos contribuir para a solução em vez de perpetuar o problema. O mundo já tem descontentamento suficiente para evitar adicionar mais lenha às chamas. Que nossas palavras e ações alimentem a bondade, a verdade e a beleza. Cada um de nós tem a responsabilidade de cultivar bolsões de harmonia dentro da nossa esfera de influência. É claro que manter sempre a equanimidade e uma perspectiva ampla não é uma tarefa fácil. Na verdade, é importante desabafar as nossas frustrações com moderação, mas é igualmente crucial recuperar depois a nossa integridade e foco inabalável. Em vez de perpetuar um ciclo interminável de indignação, promovemos a inspiração. Alcançar esse equilíbrio é vital para nosso bem-estar mental e nossas conexões sociais. A prática de técnicas de mindfulness e meditação pode ser uma ferramenta útil para alcançar essa estabilidade emocional. Além disso, engajar-se em atividades comunitárias e voluntariado pode fortalecer nosso senso de propósito e conexão com os outros. Dessa forma, contribuímos ativamente para um ambiente mais positivo e solidário, reforçando os valores que desejamos ver refletidos na sociedade. Durante momentos de intensa turbulência emocional, quando nos sentimos dominados pela tristeza, raiva ou frustração, podemos empregar a técnica da visualização estoica. Ao nos imaginarmos transcendendo os confins da Terra e observando as nossas circunstâncias pessoais a partir da vastidão do espaço exterior, podemos ganhar uma nova perspectiva. Neste panorama cósmico, os nossos problemas encolhem até a insignificância, lembrando-nos da sua natureza transitória no grande esquema do tempo e do espaço infinitos. Tudo está sujeito a mudanças, tudo é efêmero. Nenhuma situação é verdadeiramente terrível ou magnífica. A vida continua seu curso. Somos apenas partículas minúsculas de poeira estelar, indistinguíveis entre os milhares de milhões de átomos idênticos, cada um com a sua cota de infortúnios. Essa perspectiva cósmica não apenas nos ajuda a relativizar nossos problemas, mas também nos lembra da nossa conexão com o universo e da nossa própria insignificância perante a vastidão do cosmos. A dor não é uma experiência exclusiva nossa, pois é uma parte fundamental da existência que devemos navegar com integridade. Em vez de evitar ou desconsiderar o sofrimento inerente à vida, a nossa resposta deve ser de coragem e equanimidade, aceitando o que não pode ser mudado sem arrependimento excessivo. Em vez disso, deveríamos expressar gratidão e tomar medidas proativas para melhorar o que pudermos, abraçando o amor fati e extraindo o melhor da realidade, tal como ela se apresenta. Os estoicos alertaram contra o hábito tóxico da arrogância e das demonstrações desnecessárias de riqueza e habilidades em público. Defendiam a humildade e a modéstia, afirmando que ostentar bens materiais ou realizações pessoais é moralmente errado e indica uma insegurança profunda. Na era atual das mídias sociais, esse comportamento é particularmente relevante, pois muitos indivíduos constroem identidades infladas com base em fatores superficiais e externos para angariar admiração. Eles compartilham incessantemente postagens sobre seus estilos de vida luxuosos e talentos,
com o objetivo de impressionar seu público através de lentes históricas. Colocar ênfase excessiva em marcadores externos como riqueza, troféus, aparência física, fama e posses revela uma hierarquia de valores equivocada. A verdadeira essência do valor está em nosso caráter, abrangendo nossas virtudes e capacidades internas. Essa abordagem valoriza a autenticidade e a integridade sobre a busca por validação externa e efêmera. A verdadeira medida da realização é encontrada em nossa capacidade de amar, perdoar e melhorar continuamente. Pensar de outra forma é fútil e absurdo do ponto de vista estoico. Uma fábula serve como uma ilustração adequada dessa noção. Certo dia, o sol e o vento competiram para determinar quem possuía maior poder ao tentar tirar o casaco de um idoso. Nessa história atemporal, o vento sopra com toda a sua força, tentando arrancar o casaco do idoso com rajadas violentas. Mas quanto mais ele sopra, mais o idoso se agarra ao casaco. No entanto, quando o sol assume o desafio, ele brilha gentilmente com seu calor reconfortante. E o idoso, sentindo-se confortável e aquecido, decide remover o casaco por conta própria. A moral da história é clara. A gentileza e a bondade têm um poder muito maior do que a força bruta. Essa lição ressoa profundamente com os princípios estoicos de agir com compaixão e humildade, em vez de recorrer à violência ou à manipulação para alcançar nossos objetivos. Com uma sensação de superioridade, o vento soprou com força, mas seus esforços foram em vão, pois o idoso agarrou-se firmemente ao casaco. Em contraste, o sol adotou uma abordagem diferente, simplesmente brilhando mais forte, e o velho rapidamente tirou o casaco. Esta história serve como um lembrete de que quando demonstramos arrogância, apenas conseguimos afastar os outros ou incitar a inveja, perdendo a oportunidade de brilhar através dos nossos próprios méritos. A tendência atual de ostentar a riqueza como forma de impressionar é um excelente exemplo de uma mentalidade prejudicial. Compartilhar constantemente fotos de mansões opulentas, carros extravagantes, joias luxuosas e viagens extravagantes ao redor do mundo pode tentar suscitar admiração ou inveja, mas raramente conquista respeito genuíno. Os estoicos não defendiam a pobreza extrema, mas enfatizavam a importância da simplicidade e da autossuficiência como fundamentos da tranquilidade. Não precisamos de tantos bens materiais quanto acreditamos para encontrar felicidade e realização. Os ensinamentos estoicos enfatizam a importância da indiferença em relação com os fatores externos, conhecidos como adiáfora, que abrangem bens materiais, fama e até mesmo bem-estar físico. Esses fatores são considerados indiferentes porque não determinam a nossa felicidade ou virtude interior. Naturalmente, nossa preferência reside em manter uma boa saúde e possuir as necessidades essenciais para a sobrevivência. No entanto, desenvolver um vício insaciável de acumular e ostentar bens materiais é indicativo de uma alma que se perdeu. O verdadeiro orgulho deve resultar do esforço contínuo para crescer como indivíduos, adquirir sabedoria a partir dos desafios da vida e superar os apegos mundanos. A verdadeira fonte da dignidade reside em algo muito diferente. Igualmente prejudicial é o ato de ostentar atributos como atratividade física ou inteligência inata, que nos são meramente concedidos por acaso. Não são realizações extraordinárias que servem como indicadores de caráter superior. Na verdade, um estoico encontra maior admiração em alguém menos afortunado ou menos dotado intelectualmente, mas que possui bondade. Para conter a tentação de se gabar excessivamente, os estoicos aconselharam uma técnica poderosa. Imagine-se subitamente despojado de todos os seus bens preciosos e da fama, deixado sozinho em uma sala vazia. O que resta? Quem persiste além do externo? Este exercício de visualização serve como um lembrete do que realmente tem valor: o cultivo interno da sabedoria, do amor e da força de vontade. Ao reconhecer os mecanismos psicológicos que alimentam a arrogância e o desejo de elogios, você pode começar a abordar essas deficiências emocionais subjacentes. Fica claro que não há necessidade de provar seu valor para os outros
ou de buscar sua atenção. Sua autoestima não depende da adulação dos outros. Para encontrar a verdadeira realização, é necessário abandonar a busca exaustiva pela fama e pela admiração superficial, que nunca irá satisfazer verdadeiramente. Em vez disso, direciona esse desejo de grandeza para objetivos mais significativos, sejam eles espirituais ou orientados para a comunidade, aproveitando impulsos egocêntricos para uma causa mais elevada. Liberte-se do orgulho e assuma um papel humilde como servo dos outros. A verdadeira grandeza reside em ser capaz de amar e servir com generosidade e humildade. Os estoicos estavam profundamente conscientes dos efeitos prejudiciais de criticar e falar mal dos outros e, portanto, evitavam a todo custo envolver-se em tal comportamento. Reconheceram o dano potencial que as palavras podem infligir em relacionamentos e as reputações e, portanto, enfatizaram a importância de manter uma atitude compassiva e compreensiva em relação às falhas dos outros. Eles compreendiam que, ao julgar os outros de forma severa e precipitada, estamos projetando nossas próprias inseguranças e fraquezas. Em vez disso, buscavam olhar para além das aparências superficiais e encontrar a humanidade compartilhada, reconhecendo que todos estão lutando suas próprias batalhas internas. Essa empatia os tornava capazes de oferecer apoio e encorajamento, em vez de críticas destrutivas, promovendo assim um ambiente de crescimento e compaixão mútua. É importante esclarecer que ter a mente aberta e valorizar tudo não significa ingenuidade. Os estoicos compreenderam a necessidade de abordar ações repreensíveis e não tiveram medo de defender com firmeza as causas justas, embora com certos limites. Reconheceram a importância de distinguir entre criticar ideias ou comportamentos e atacar o caráter moral dos indivíduos que os expressam. É possível avaliar ações sem fazer julgamentos abrangentes sobre todo o ser de uma pessoa. Por exemplo, se alguém comete um erro ou diz algo falso, é aceitável discordar e buscar mudanças, mas não é justo rebaixar seu caráter de maneira simplista e permanente. Todos erramos e possuímos pontos fortes e fracos. Lamentavelmente, na sociedade de hoje, assistimos frequentemente ao contrário nas redes sociais e nos debates públicos. As discussões são altamente polarizadas e cheias de vitriolo, não deixando espaço para nuances ou segundas chances. Mesmo o mais pequeno passo em falso é dificilmente tolerado, e os indivíduos são rapidamente condenados, levando à destruição da sua reputação e dos seus meios de subsistência. De uma perspectiva estoica, este instinto vingativo e de busca de justiça é uma parte fundamental do problema. Embora seja importante denunciar e responsabilizar os indivíduos pelas suas ações repreensíveis, é crucial evitarmos espelhar o comportamento que criticamos e cair numa mentalidade de multidão enfurecida. Os estoicos, reconhecendo as falhas inerentes à opinião da maioria como padrão moral, enfatizaram a independência da ética em relação à aprovação da sociedade. Alertaram contra as tendências irracionais e cruéis que podem surgir quando as massas perdem o controle. A verdadeira sabedoria reside em manter a calma e a racionalidade, mesmo quando cercado pelo tumulto da multidão, e em reconhecer a humanidade compartilhada em todos, independentemente de suas falhas e transgressões. Vamos examinar uma ocorrência comum. Indivíduos que participam avidamente na destruição de alguém que é universalmente criticado, apenas para partilharem hipocritamente mensagens sobre abster-se de julgamento, mostrar compaixão e rejeitar o ódio. Onde está essa misericórdia? É com quem participou recentemente do linchamento? Os estoicos procuraram expor esta fachada de simulação e falsa moralidade. Embora possamos apresentar-nos como politicamente corretos e defender ideais virtuosos, as nossas ações revelam, em última análise, se existe uma verdadeira coerência entre os nossos princípios professados e o nosso comportamento, ou se é apenas uma charada social. Os estoicos também enfatizam um aspecto crucial da crítica. Raramente é produtivo ou construtivo envolver-se nela sem a presença ou capacidade de resposta da pessoa que está sendo criticada.
Esta reflexão nos convida a questionar a integridade de nossas próprias ações e a considerar se estamos agindo de acordo com nossos valores declarados ou simplesmente seguindo o curso das circunstâncias sociais. Envolver-se em fofocas pelas costas de alguém apenas perpetua julgamentos tendenciosos e distorcidos que não oferecem solução. Como resultado, espalhar rumores maliciosos foi considerado moralmente errado. Os estoicos defendiam uma abordagem compassiva quando era absolutamente necessário abordar publicamente o comportamento prejudicial, visando reformar em vez de punir a parte culpada. Ao condenar o erro através das lentes da razão e da ética profunda, alguém poderia apelar ao seu eu superior, que tem potencial para correção. Esta abordagem pode envolver a implementação de medidas difíceis, se necessário, mas sempre com a intenção de reconstrução e não de punição. Os estoicos acreditavam firmemente na capacidade inerente de crescimento e redenção de cada indivíduo, mesmo daqueles considerados os criminosos mais hediondos. Ninguém é totalmente mau, apenas equivocado. Assim, a crítica construtiva e a busca pela reforma se tornam pilares essenciais de uma sociedade verdadeiramente ética e compassiva. Dentro de cada indivíduo reside o potencial para o bem. É crucial que não sufoquem esta semente de virtude com desdém excessivo. No entanto, é importante notar que esta perspectiva compassiva sobre as falhas dos outros não deve ser confundida com permissividade ou tolerância para com o mal. Pelo contrário, a nossa crença na capacidade inata de cada pessoa para superar as suas falhas exige que mantenhamos uns com os outros elevados padrões éticos. No entanto, devemos abordar esta questão com paciência e abster-nos de condenações precipitadas e irreversíveis. Um dos hábitos tóxicos mais veementemente evitados pelos estoicos era a busca incansável por fama, status social e validação externa. Os estoicos estavam perfeitamente conscientes dos perigos que acompanham uma mentalidade fixada em agradar e conquistar a admiração dos outros, perseguindo incessantemente os aplausos do mundo. Naturalmente, é gratificante receber reconhecimento pelas nossas ações quando elas são louváveis. No entanto, é crucial distinguir entre aceitar graciosamente o elogio ocasional e priorizar a aprovação dos outros sobre os nossos próprios princípios éticos e pensamento independente. Esta distinção sutil é essencial para preservar a integridade moral e a autenticidade pessoal em um mundo muitas vezes dominado por opiniões e influências externas. Os estoicos tinham um objetivo claro em mente: eliminar o desejo insaciável de validação por parte dos outros. Este desejo serve apenas para nutrir um ego frágil e inseguro, sempre ansiando por atenção que nunca poderá satisfazê-lo verdadeiramente. É uma armadilha perigosa viver de acordo com as opiniões dos outros e não com os nossos próprios valores. Na era das redes sociais, esta sede doentia de atenção tornou-se ainda mais pronunciada. Muitos indivíduos agora se esforçam para retratar vidas perfeitas, acumulando seguidores e curtidas. Isto levanta uma questão importante de uma perspectiva estoica. Que vazio aqueles que procuram desesperadamente por status, fama ou aprovação externa estão tentando preencher? Os estoicos reconheciam que esse desejo incessante por validação externa é uma busca por algo que nunca pode trazer verdadeira satisfação ou realização. Em vez disso, é um ciclo interminável de busca por uma felicidade superficial e efêmera, que só serve para distanciar ainda mais o indivíduo de sua própria essência e autenticidade. O vazio que consome os indivíduos, deixando-os ainda mais insatisfeitos, é um abismo que não tem fim. Apesar de sua imensa popularidade e vidas aparentemente perfeitas, muitos influenciadores e celebridades lutam internamente com profundas inseguranças, vazio emocional e até pensamentos suicidas. Os elogios incessantes que recebem não conseguem preencher o vazio interior. Na realidade, uma autoestima que depende de constante validação externa é insaciável, sempre buscando novas comparações com os outros. Os estoicos nutriam profundo ceticismo em relação às opiniões da maioria.
Reconheceram que a verdade não é determinada pelo consenso e que a virtude e a felicidade não dependem do recebimento de elogios e aplausos. Em vez disso, enfatizaram a importância de nos alinharmos com os nossos próprios valores e de mantermos a independência mental. Isto não significa opor-se cegamente à opinião popular sem razão, mas sim possuir a sabedoria para considerar humildemente diferentes perspectivas, incorporando o que é valioso, mantendo ao mesmo tempo um forte sentido de pensamento crítico e autonomia pessoal. Essa firmeza ética e essa independência de pensamento são essenciais para cultivar uma vida verdadeiramente significativa e autêntica, livre das amarras do desejo insaciável por validação externa. Resumindo, os estoicos defendiam a preservação dos nossos princípios e a rejeição de noções falsas, mesmo que sejam amplamente aceites e desejemos conformar-nos. Este conselho tem um significado particular na sociedade atual, que é fortemente influenciada pelas redes sociais e pela política. Muitos indivíduos repetem slogans inconscientemente para apaziguar facções ideológicas específicas, em vez de examinarem criticamente os argumentos ou defenderem genuinamente essas crenças. De acordo com a filosofia estoica, a verdadeira maturidade é alcançada quando podemos defender com confiança as nossas convicções, sem procurar a validação da multidão ou depender da aprovação da maioria. Isso não significa ser inflexível ou fechar-se a novas ideias, mas sim manter-se firme em nossos valores fundamentais, mesmo quando confrontados com oposição ou pressão social. A integridade pessoal e a autenticidade são pilares essenciais de uma vida vivida em consonância com os princípios estoicos, guiando-nos para além das superficialidades da aprovação externa em direção a uma existência verdadeiramente significativa e gratificante. Num mundo que nos pressiona constantemente a dar prioridade à superficialidade, existe um modo de vida que nos inspira um profundo sentido de respeito próprio e de respeito pelos outros, permitindo-nos manter a nossa autenticidade e dignidade. Os estoicos, mestres deste modo de vida, tinham um sexto hábito tóxico que evitavam conscientemente exibir em público: ansiedade excessiva e medo do futuro. Eles acreditavam firmemente no poder de viver o momento presente, abraçando plenamente o agora e concentrando-se naquilo que podiam controlar: as suas ações diárias. Isso não significa negligenciar responsabilidades ou deixar de planejar um futuro estável. Em vez disso, significa evitar pensamentos ansiosos e obsessivos que se fixam em desastres potenciais que podem nunca acontecer. Segundo Sêneca, nossos medos são sempre mais intensos quando os antecipamos, e Epicteto desaconselha a preocupação com o amanhã, pois os mesmos cuidados que recebemos hoje também estarão à nossa disposição no futuro. É irônico testemunhar como, apesar dos feitos notáveis da humanidade, como chegar à Lua e desvendar os segredos do genoma humano, a nossa imaginação hiperativa ainda nos impede de relaxar verdadeiramente, temendo constantemente o que poderá correr mal num futuro próximo. Embora tenhamos orgulho do nosso intelecto superior, permanecemos escravizados ao nosso instinto primitivo, que reage instintivamente a qualquer perigo potencial, em vez de abraçar totalmente o momento presente. É irônico que, apesar dos avanços na ciência e na tecnologia que melhoram o nosso padrão de vida, nos encontremos a braços com níveis elevados de ansiedade, depressão, descontentamento e perturbações mentais. Embora seja natural ter preocupações ocasionais sobre o futuro, viver num estado perpétuo de medo e angústia, antecipando constantemente o pior, mesmo quando tudo está a correr bem, não é benéfico nem propício ao nosso bem-estar. A capacidade de encontrar paz e contentamento no presente é uma habilidade valorizada pelos estoicos, que reconheciam que a verdadeira serenidade só pode ser encontrada quando aprendemos a deixar de lado as preocupações futuras e a nos concentrarmos totalmente no aqui e agora. A pesquisa indica que a maioria das nossas preocupações nunca se concretizam. Além disso, em situações em que as coisas dão errado,
todo o sofrimento previsto acaba sendo um desperdício inútil de energia mental e emocional. Arruinamos desnecessariamente nosso presente ao nos fixarmos em problemas hipotéticos. Preocupar-se é o mesmo que pagar juros sobre uma dívida que nem sequer nos foi cobrada e que talvez nunca venha a ser. Quando vivemos num estado de angústia, imaginando constantemente catástrofes futuras, criamos essencialmente o nosso próprio inferno mental. Quanto mais nos apegamos a esses pensamentos catastróficos na tentativa de nos prepararmos, mais medo e miséria geramos, sofrendo mais com a mera ideia dos problemas potenciais do que com os problemas reais. Reserve um momento para observar como os cães vivem pacificamente no presente, aproveitando plenamente cada momento sem se preocupar com a velhice ou a morte iminente. Mesmo diante de um desastre genuíno, eles retornam rapidamente ao seu estado natural de simples alegria, recusando-se a pensar no trauma. A este respeito, eles possuem mais bom senso do que nós, humanos, que nos tornamos especialistas em inventar elaborados dramas hipotéticos. Este contraste entre a serenidade canina e a inquietação humana nos convida a refletir sobre a sabedoria de viver no momento presente e a deixar de lado as preocupações improdutivas sobre o futuro. Os estoicos entendiam que a vida não consiste em adotar um senso irracional de otimismo, onde acreditamos ingenuamente que tudo sempre funcionará perfeitamente. Eles reconheceram que encontraremos dificuldades, sofreremos perdas e enfrentaremos fracassos dolorosos ao longo da nossa jornada. No entanto, sublinharam a importância de aceitar estes desafios com coragem, mantendo ao mesmo tempo um sentido de equanimidade face ao inevitável. Torna-se muito mais difícil navegar por dificuldades genuínas quando estamos preocupados em inventar novos problemas para nós mesmos. Imaginar constantemente problemas em nosso trabalho, saúde ou relacionamentos apenas leva a um ciclo interminável de rotação e, em última análise, sabotar nossa felicidade atual. Ao fazer isso, manifestamos involuntariamente profecias autorrealização, atraindo os próprios problemas que tememos. Esta compreensão dos estoicos nos lembra que é crucial equilibrar uma visão realista da vida com uma disposição para enfrentar desafios com resiliência e aceitação, em vez de permitir que preocupações infundadas ditem nosso estado mental e emocional. Em vez de negar a existência de desafios futuros ou confiar cegamente em um plano, é crucial desenvolver resiliência emocional para enfrentá-los caso surjam. Evite detonar bombas mentais de forma prematura e contraproducente, tentando ansiosamente controlar o incontrolável. A vida tem um jeito de desvendar até os planos mais cuidadosamente traçados, pois sempre haverá variáveis imprevistas. Eventualmente, precisaremos nos adaptar, improvisar e navegar por circunstâncias inesperadas. Em vez de perder tempo preocupando-se com hipotéticos problemas de trabalho ou temendo constantemente a traição ou o abandono em um relacionamento, canalize sua paixão para se destacar em suas tarefas diárias e nutrir sua conexão no momento presente. Concentremo-nos naquilo sobre o qual temos controle: nossa atitude mental, nossos hábitos e o esforço que investimos. Não devemos permitir-nos ser desgastados por fatores externos fora do nosso controle que possam surgir no futuro. Criar estratégias com uma abordagem equilibrada para estabelecer uma rede de segurança e minimizar riscos significativos, evitando ao mesmo tempo a ansiedade excessiva de tentar antecipar e controlar todos os fatores imprevisíveis que inevitavelmente surgirão no nosso caminho. Abrace a imprevisibilidade da vida sem a necessidade de controlar todos os aspectos intrincados. Este reconhecimento da natureza imprevisível da vida nos convida a cultivar uma mentalidade flexível e adaptável, preparando-nos para enfrentar os desafios com coragem e resiliência, enquanto apreciamos plenamente as alegrias e oportunidades que o presente oferece. Encontrar o delicado equilíbrio entre ser cauteloso e não sucumbir perante os piores cenários não é tarefa fácil. No entanto, é através da maturidade que podemos verdadeiramente abraçar a jornada que temos pela frente. Requer coragem e discernimento para considerar o futuro
sem sacrificar o presente. Devemos navegar pela incerteza que sempre estará presente com determinação e coragem. Em última análise, o único aspecto sob nosso controle é o nosso desejo de melhorar, de aprender com os desafios e de dar o nosso melhor dentro da nossa esfera de influência. Podemos não ter garantias absolutas de sucesso e sempre haverá riscos e surpresas pelo caminho. No entanto, podemos enfrentar tudo com confiança, sabendo que ficaremos bem, não importa o que aconteça. Mesmo que tropecemos, possuímos a coragem de seguir em frente, apesar de quaisquer medos. Esta aceitação da dualidade da vida, entre a preparação cuidadosa e a aceitação do desconhecido, nos permite abraçar nossa jornada com uma atitude de determinação e serenidade, preparados para enfrentar o que vier com coragem e resiliência. De acordo com os textos antigos do Oriente, pode ser sensato abster-se de ter quaisquer expectativas para o futuro, ou ter expectativas excessivas, ou mesmo tentar imaginar como será a nossa vida ideal nos próximos 5 ou 10 anos. A realidade é que o futuro sempre se desenvolverá de uma maneira única, gostemos ou não. Este é o sexto hábito tóxico que os estoicos evitavam exibir em público. Permitir que a ansiedade e o medo excessivo nos consumam por causa de eventos que estão além do nosso controle nos impede de viver plenamente o momento presente com sabedoria e atenção plena. Em vez disso, devemos concentrar-nos naquilo que podemos razoavelmente controlar aqui e agora. Isto não significa negligenciar as nossas responsabilidades, evitar o planeamento ou deixar de cuidar de nós mesmos para criar um futuro desejável. Em vez disso, significa abster-nos de nos angustiar desnecessariamente com acontecimentos que ainda não ocorreram e que provavelmente nunca aconteceram. Mesmo que esses eventos aconteçam, repetir mentalmente uma hipotética tragédia não resolverá nada. Esta compreensão nos convida a desfrutar plenamente do presente, cultivando uma mentalidade de aceitação e gratidão, em vez de nos preocuparmos constantemente com um futuro incerto. É esperado que se experimente um certo nível de desconforto e preocupação quando se trata de diferentes fases da vida, incluindo o bem-estar pessoal, a saúde dos entes queridos, a estabilidade financeira, as perspectivas de carreira e a educação dos seus filhos. Estas preocupações são uma resposta natural, enraizada no nosso instinto inato de autopreservação, levando-nos a antecipar e mitigar proativamente riscos potenciais. Esta consciência das diversas áreas que podem causar apreensão nos lembra da complexidade da experiência humana e do desejo intrínseco de garantir a segurança e o bem-estar, não apenas para nós mesmos, mas também para aqueles que nos são próximos. Quando a nossa inclinação para nos preocupar e antecipar negativamente se torna excessiva, pode tornar-se prejudicial. Em vez de nos concentrarmos no presente e tomarmos as medidas adequadas, somos consumidos pelo medo de um futuro hipotético e terrível. Esta forma tóxica de ansiedade dificulta a nossa capacidade de aproveitar o presente e compromete a nossa qualidade de vida geral. É fácil cair num ciclo interminável de imaginar catástrofes que nunca acontecem, mas que nos impedem de ter uma boa noite de sono. Em retrospectiva, podemos arrepender-nos de ter desperdiçado anos das nossas vidas em angústia desnecessária por situações que se resolvem sozinhas no dia seguinte ou que nunca aconteceram. Para difundir esta bomba relógio interna, os estoicos propuseram uma poderosa mudança de perspectiva através de duas questões fundamentais. Em primeiro lugar, o problema que causa angústia já está acontecendo? E em segundo lugar, é necessário abordar isso agora? Se a resposta a ambas as perguntas for não, o que ganhamos ao nos atormentarmos com uma situação hipotética que pode nunca acontecer? É claro que, apesar dos nossos melhores esforços, temos de reconhecer que ainda podem surgir circunstâncias dolorosas e imprevisíveis. Esta reflexão nos lembra da importância de permanecermos presentes e focados no que podemos controlar, enquanto deixamos de lado preocupações excessivas com um futuro incerto. A vida, em todas as suas variações imprevisíveis, apresenta-nos desafios. No entanto,
Se nos concentrarmos na construção da nossa força emocional e na aquisição de sabedoria para superar estes obstáculos inevitáveis, poderemos sair-nos muito melhor do que se passarmos anos consumidos pela angústia. Curiosamente, aqueles que tentam ansiosamente evitar qualquer forma de adversidade ou adiam constantemente ações importantes devido a um medo duradouro do fracasso, muitas vezes encontram-se mal preparados para enfrentar obstáculos significativos quando estes surgem. Apanhados de surpresa e sem a força mental e emocional que poderiam ter desenvolvido, ficam numa posição de desvantagem. Essa reflexão nos leva a considerar que enfrentar desafios de frente, com resiliência e coragem, pode fortalecer-nos e preparar-nos para lidar com as inevitabilidades da vida de uma maneira mais eficaz e saudável. O mecanismo da ansiedade crônica opera de maneira peculiar. Funciona como uma profecia autorrealizável, em que a nossa fixação obsessiva nos nossos medos mais profundos realmente nos leva a manifestar esses medos, em vez de nos capacitarmos para confrontá-los e geri-los com calma. Se ao menos pudéssemos redirecionar o tempo e a energia desperdiçados em fantasias contraproducentes para empreendimentos mais construtivos, os estoicos ofereceram um remédio valioso contra a ansiedade. O simples ato de aceitar que certos acontecimentos inevitáveis nos atingirão, predeterminados por forças maiores, um conceito a que se referiam como amor fati, ou amar o nosso destino como ele é. Isto pode parecer profundo quando consideramos experiências traumáticas, como doenças graves ou a perda de um ente querido. Contudo, é importante notar que esta ideia não é masoquista nem derrotista. Pelo contrário, ela sugere uma aceitação serena das circunstâncias da vida e uma disposição para encontrar significado e crescimento mesmo nas situações mais desafiadoras. É apenas um reconhecimento corajoso de que a vida abrange tanto começos como fins, e que resistir a esta realidade apenas amplifica o nosso sofrimento. Naturalmente, devemos tomar precauções razoáveis para evitar infortúnios evitáveis e lutar por uma existência plena. No entanto, quando inevitavelmente nos deparamos com um evento inevitável que nos oprime, temos a opção de navegar por ele com equanimidade, em vez de nos deixarmos consumir por ele. Esta abordagem não nega a dor ou a dificuldade das circunstâncias, mas sim nos fortalece para enfrentá-las com uma mente calma e um coração resiliente. É uma prática de aceitação que nos libera do peso da ansiedade constante e nos permite viver mais plenamente, mesmo diante das incertezas da vida. Isso se aplica a diversas situações, desde a perda do emprego ou do companheiro até o recebimento de um diagnóstico desanimador de um médico. Experimentar a dor e permitir-se sofrer é uma resposta natural e aceitável. No entanto, também temos a tarefa de navegar graciosamente pelos desafios imprevisíveis que a vida apresenta, reconstruindo e avançando com um sentimento de esperança e engenhosidade. Um hábito tóxico que os estoicos evitavam veementemente, mesmo fazendo grandes esforços para esconder, era a inclinação para se envolver em discussões acaloradas, esforçando-se persistentemente para provar que estavam certos, independentemente das consequências. Isso não significa que os estoicos evitassem debates ou confrontos saudáveis. Pelo contrário, eles valorizavam o diálogo honesto e construtivo. No entanto, eles reconheciam os perigos de se apegar teimosamente a uma opinião apenas para satisfazer o ego, pois isso muitas vezes resultava em danos nos relacionamentos e na perda de oportunidades de aprendizado e crescimento mútuo. Os estoicos possuíam uma compreensão profunda da natureza improdutiva dos debates acalorados, onde os indivíduos defendiam ferozmente as suas próprias perspectivas sem qualquer vontade de se adaptar. É importante notar que isto não implica abandonar princípios éticos face à pressão social ou adoptar posturas politicamente corretas sem convicção genuína. Os estoicos eram defensores inabaláveis de causas justas, mas alertavam contra os perigos de se apegar teimosamente a opiniões com egoísmo intelectual, acreditando que só eles possuíam a verdade última sobre questões complexas.
Esta arrogância serve apenas para polarizar e impede a obtenção de acordos sensatos. A questão não reside em discordar veementemente de uma ideia, mas em permitir que o nosso ego e a nossa autoimagem se entrelaçam numa adesão rígida e intolerante a uma determinada posição, percebendo qualquer ponto de vista diferente como um ataque pessoal que deve ser veementemente refutado. Embora seja compreensível manter uma determinação inabalável em questões de grande importância e convicções éticas que consideramos inabaláveis, a maioria dos debates acalorados giram, na verdade, em torno de assuntos triviais e insignificantes. Estes podem incluir discrepâncias nos desportos, diferenças nas preferências artísticas ou abordagens alternativas para resolver problemas operacionais complexos que carecem de uma solução única e óbvia. Nesta conjuntura, a nossa racionalidade e abertura de espírito sofrem uma perda, impedindo-nos de considerar pontos de vista alternativos que possam melhorar os nossos. Em vez de reconhecer a validade da perspectiva de outra pessoa e admitir a nossa supervisão, ficamos enredados em cenários destrutivos de ganhar ou perder, dando prioridade à derrota do nosso oponente em detrimento da busca de uma verdade abrangente. Nossa defesa passa a centrar-se na preservação do nosso ego, em vez de na defesa de valores genuínos. É importante notar que os estoicos não propuseram o abandono de princípios éticos essenciais apenas para evitar conflitos. Eles compreenderam que a verdadeira sabedoria reside na capacidade de discernir quando é fundamental manter-se firme nos valores fundamentais e quando é necessário abrir-se à possibilidade de aprender e evoluir através do diálogo construtivo e da consideração respeitosa das perspectivas alheias. Essa habilidade de discernimento é crucial para cultivar relacionamentos saudáveis, construir comunidades resilientes e promover um ambiente de entendimento mútuo e colaboração produtiva. Existem verdades profundas e direitos inegáveis que vale a pena defender ferozmente, mesmo quando confrontados com a oposição da maioria. No entanto, é importante distinguir entre defender firmemente os princípios fundamentais e assumir a infalibilidade na discussão de assuntos complexos que permitam múltiplas interpretações. Os estoicos desconfiavam de multidões enfurecidas que acreditavam ser os únicos portadores da verdade indiscutível, prontos para cancelar e obliterar qualquer um que ousasse questionar as suas crenças fundamentais. Escusado será dizer que extremistas fanáticos e irracionais não podem dialogar. No entanto, quando se trata de assuntos que não são preto e branco, onde indivíduos decentes mantêm divergências legítimas, os estoicos defendiam a tolerância e a vontade de explorar perspectivas alternativas com humildade. Esta abordagem permitiu a obtenção de consensos mais sábios e informados, sem a necessidade de impor à força uma visão singular e estreita sobre realidades inerentemente complexas. Independentemente de quão convincentes possam parecer os nossos argumentos, sempre haverá aspectos que escapam à nossa compreensão devido às nossas experiências limitadas e preconceitos humanos inerentes. Portanto, os estoicos eram igualmente cautelosos com as multidões que acreditavam possuir conhecimento absoluto e condenava rapidamente qualquer um que introduzisse nuances ou novas abordagens a temas estabelecidos. A inovação tecnológica, social e artística exemplifica uma área onde este princípio é inegavelmente aplicável. A introdução de ideias que desafiam as normas estabelecidas encontra frequentemente resistência por parte das massas que estão apreensivas em abraçar a mudança. Qualquer intelecto excepcional e curioso que se atreva a desafiar os paradigmas prevalecentes compreende a árdua tarefa de navegar através das reações defensivas desencadeadas nos outros quando as suas percepções fundamentais de normalidade são postas em causa. A história está repleta de exemplos de mentes brilhantes que enfrentaram o ostracismo e a rejeição por proporem ideias revolucionárias que desafiavam o status quo. No entanto, são precisamente esses visionários que impulsionam a evolução da sociedade, desafiando-a a transcender as limitações do pensamento convencional
e a abraçar novas possibilidades. Perante a pressão social, o inovador criativo deve demonstrar firmeza e humildade. Embora desafiem as normas estabelecidas, enfrentarão inevitavelmente uma condenação furiosa, mas é essencial permanecerem abertos a críticas válidas. Mesmo as ideias mais radicais e engenhosas podem ser melhoradas através do questionamento. A verdadeira medida da sabedoria reside em examinar minuciosamente cada aspecto de uma ideia, tanto da nossa própria perspectiva como da dos outros, a fim de aperfeiçoá-la e superar as limitações iniciais. Os estoicos defendiam evitar dois extremos igualmente prejudiciais: a flexibilidade excessiva que nos leva a adoptar posições eticamente questionáveis apenas para agradar as massas, e a teimosia arrogante que nos impede de aprender e atualizar as nossas opiniões. Em vez disso, deveríamos lutar por uma abordagem equilibrada. Devemos permanecer firmes nos nossos princípios fundamentais, permanecendo ao mesmo tempo flexíveis e abertos à integração de novas informações. Isto requer uma combinação de convicção racional, humildade intelectual e disposição para aceitar feedback e nuances. É importante reconhecer que nunca teremos todas as respostas ou veremos tudo, tornando este ideal um desafio a alcançar. Para evitar abraçar a ambiguidade, nosso ego muitas vezes gravita em direção a um extremo, buscando uma sensação de certeza absoluta. Temos a tendência de simplificar as coisas, categorizando-as como boas ou más, pretas ou brancas. No entanto, quando se trata de assuntos importantes, muitas vezes existem nuances éticas em tons de cinza. Reconhecendo isto, os estoicos defendiam o exame dos dilemas éticos e filosóficos a partir de várias perspectivas, vendo-o como um exercício benéfico para a mente e as emoções. Essa prática não apenas amplia nossa compreensão, mas também fortalece nossa capacidade de empatia e tolerância, essenciais para construir uma sociedade mais justa e compassiva. A intenção aqui não é nos deixar imobilizados, incapazes de se posicionar sobre qualquer coisa, sempre atormentados pela dúvida. Em vez disso, visa fortalecer o nosso pensamento crítico multidimensional, forjando ligações entre ideias aparentemente conflitantes. Podemos compreender ações sem necessariamente justificar as motivações e circunstâncias humanas subjacentes. Quando necessário, podemos condenar firmemente os erros, sem desumanizar os responsáveis ou assumir a nossa própria perfeição. Este ideal exige um esforço significativo, especialmente quando enfrentamos questões profundamente pessoais ou nos sentimos atacados. É necessária maturidade emocional para separar as pessoas de suas ações. Podemos nos aprofundar em temas delicados sem reagir impulsivamente ou recorrer a explicações simplificadas demais. Esta abordagem representa a única forma racional de estabelecer padrões éticos partilhados numa sociedade genuinamente diversa e pluralista. Embora não exija um acordo unânime em todos os mínimos detalhes, exige uma base de respeito que permita a coexistência pacífica em meio a divergências. Em essência, os estoicos encorajam-nos a participar em discussões sem nos apegarmos excessivamente a nossos egos ou reivindicamos a posse absoluta da verdade indiscutível. Em vez disso, deveríamos envolver-nos em trocas honestas de perspectivas, procurando a compreensão e o crescimento mútuo, em vez de nos envolvermos numa batalha combativa para defender o nosso próprio território. A nossa transformação não é moldada apenas pelos erros dos outros que condenamos, mas também pela nossa própria incapacidade de imaginar abordagens alternativas e mais sábias. Ao rejeitar reflexivamente ideias que desafiam a nossa zona de conforto, privamo-nos de valiosas experiências de aprendizagem. Os estoicos reconheceram a natureza prejudicial de ostentar luxos desnecessários e desperdiçar recursos para obter a aprovação de outros, tornando-o o nono hábito tóxico que evitavam exibir publicamente. Ao concentrarem-se na simplicidade e na verdadeira virtude, eles destacaram a importância de viver uma vida autêntica e significativa, independentemente das expectativas sociais superficiais.
Confundimos esses fantasmas com triunfos que nos impedem de realizar a verdadeira magnificência pessoal, tornando-nos vinculados a elogios externos perpetuamente insatisfatórios. No processo, ignoramos que os únicos méritos duradouros residem no comportamento baseado em princípios e no tratamento benevolente dos outros, ambos degradantes, pois temos de ostentar símbolos insignificantes de posição, apenas para que possamos sentir satisfação. Os estoicos advertiram contra essa busca incessante por reconhecimento externo, destacando que a verdadeira realização reside na prática consistente da virtude e na busca de um propósito maior do que o ego inflado pelo aplauso efêmero. Essa busca por validação externa muitas vezes nos coloca em um ciclo vicioso de competição e exibicionismo, onde o significado autêntico da vida é obscurecido pela busca frenética por status e prestígio. É somente ao reconhecermos e cultivarmos as qualidades intrínsecas que verdadeiramente nos definem, como a compaixão, a honestidade e a integridade, que podemos transcender a armadilha da busca incessante por reconhecimento externo e encontrar verdadeira satisfação e significado em nossas vidas. É evidente que são pseudo-conquistas ilusórios e que nos distraem da verdadeira grandeza pessoal, tornando-nos escravos de uma aprovação externa sempre insuficiente. Acabamos esquecendo que os únicos valores duradouros estão no caráter íntegro e na conduta virtuosa para com os outros, que se deterioram à medida que precisamos ostentar símbolos frívolos de status para nos sentirmos realizados. Os estoicos, ao observarem essa dinâmica humana, ressaltaram a importância de cultivar uma autoestima fundamentada na integridade e na contribuição para o bem comum, em vez de buscar constantemente validação externa. Eles nos lembram que, ao nos concentrarmos em desenvolver qualidades como a sabedoria, a coragem e a justiça, construímos uma base sólida para uma vida verdadeiramente significativa e satisfatória, independentemente das opiniões ou reconhecimento dos outros. Essa compreensão nos liberta da armadilha da busca incessante por aprovação externa e nos permite encontrar contentamento e realização em nossa jornada pessoal de autodescoberta e crescimento moral. Naturalmente, sempre houve pessoas ricas e extravagantes que se envolvem em jogos frívolos de status social em todas as épocas, competindo para colecionar distintivos de prestígio sem sentido, como carros de luxo, mansões ou joias. Mas no mundo de hoje, este fenômeno é ainda mais exacerbado através das redes sociais e quase se torna um passatempo nacional. Exibir a riqueza de alguém com fotografias a multidões de pessoas comuns, sedentas de atenção e de gostos. Qualquer ocasião é desculpa para criar pseudo-altares idólatras para o próprio ego. O bolo de aniversário decadente pingando ouro comestível, o enorme arbusto de rosas do Dia dos Namorados, a piscina que oferece vistas das férias de verão. Tudo cuidadosamente complementado com hashtags chamativas para retratar um nível incomparável de riqueza, luxo e exclusividade que parecemos possuir e não queremos ninguém pode perder, mesmo que isso signifique financiá-lo através de crédito e sobreviver com pão e mortadela durante o resto do ano, pois os pagamentos precisam ser feitos novamente. Não se trata de condenar os prazeres mundanos, pois eles não são ruins por si só, dependendo de cada contexto, mas sim de questionar fortemente essa necessidade imatura de se exibir, esse desejo de pintar vidas perfeitas através das redes sociais, quando sabemos que a realidade é muito mais normal e caótica para todos. Em última análise, esses luxos fugazes destinados a fotos glamorosas não contribuem com nada substancial internamente para nós. Uma pseudo-realização ilusória que desvia a nossa atenção da verdadeira grandeza pessoal, mantendo-nos escravos de uma aprovação externa sempre insatisfatória, em torno da qual acabamos esquecendo que os únicos valores duradouros estão no caráter íntegro e na conduta virtuosa para com os outros, aqueles sobre os quais se deveria ter refletido. Os estoicos, com sua sabedoria atemporal, reconheceram os perigos dessa busca incessante por validação externa e nos lembraram da importância de cultivar uma autenticidade interna e um senso de propósito
que transcende as superficialidades do status social e da ostentação material. Eles nos instigam a buscar a verdadeira realização através do desenvolvimento de virtudes morais e da contribuição significativa para o bem-estar da humanidade, em vez de buscar a aprovação efêmera das massas através de exibições extravagantes e vazias. Retire as camadas superficiais para alcançar os reinos mais elevados da vida. Abandone os pesos egoístas comuns e obtenha acesso a estados puros de existência. Pare de correr atrás de falsas glórias em plataformas virtuais. Seja realmente excelente onde for mais importante, aqui e agora. O tempo é curto, não finja viver. Não seja uma versão filtrada de você mesmo. Você é muito mais complexo, cativante e valioso do que aqueles pixels triviais implorando por curtidas em uma tela que não define sua verdadeira essência, que é uma luz vibrante não filtrada por qualquer escuridão, a menos que seja inveja ou ressentimento em relação ao sucesso dos outros. Um vício adicional, além do que os estoicos vigilantemente tentei fugir. O 8º hábito: inveja e ressentimento. Os estoicos nos lembram que o verdadeiro valor e significado residem na autenticidade e na conexão genuína com nós mesmos e com os outros, não em buscar incessantemente validação externa, ou comparar nossas vidas às versões filtradas e idealizadas de outras pessoas nas redes sociais. Eles nos convidam a nos libertarmos das correntes da inveja e do ressentimento, cultivando em vez disso uma apreciação sincera pelas realizações e sucessos dos outros, enquanto nos concentramos em nosso próprio crescimento pessoal e contribuição para o bem-estar da humanidade. Do ponto de vista estoico, são vistos como pessoas que tentam compensar pateticamente os sentimentos ocultos de inferioridade e insegurança com símbolos externos. Eles esperam receber por associação o respeito que não têm para si mesmos. No entanto, estes são apenas emplastros temporários, porque a verdadeira autoestima não pode ser sustentada em coisas tão frágeis, itens emprestados que nos podem ser retirados. A autoestima requer uma solidez interna baseada em virtudes intrínsecas e força de caráter, não bens materiais acidentais. Os estoicos também postularam que por trás de todas as demonstrações de ostentação esconde-se muitas vezes profunda irracionalidade e medo. Um medo existencial quando confrontado com a inevitabilidade da morte, buscando desesperadamente legados para transcender. Memórias superficiais por medo de serem esquecidas, medos sociais de parecerem mal ou de se encaixarem incorretamente ou de serem irrelevantes, buscando assim atenção superficial, devido a medos íntimos em relação à sua própria escuridão dentro deles. Essas reflexões estoicas nos convidam a olhar para além das fachadas brilhantes da sociedade moderna e a reconhecer os medos e inseguranças subjacentes que muitas vezes impulsionam o desejo insaciável por status e ostentação. Eles nos lembram da importância de cultivar uma autoestima verdadeira e duradoura, enraizada na integridade, na virtude e na aceitação de nossa própria humanidade, em vez de buscar validação externa ou tentar preencher vazios internos com símbolos materiais passageiros, para criar identidades falsas, para preencher os vazios de nossas almas com coisas bonitas. É assim que funciona a armadilha mortal do ego, nunca satisfeito, sempre querendo mais. Assim, a proposta estoica é simples, mas radical. Reduzir drasticamente a exibição inútil de bens mundanos destinados a impressionar. Em vez disso, concentre tempo e esforço na construção de virtudes e talentos internos excepcionais desde o início. Sejam boas pessoas e profissionais honestos. Não apenas as aparências. Forme conexões e deixe legados que vão além da riqueza material e do tempo, mas que outros prezam por toda a eternidade. Coisas realmente valiosas. Relacionamentos, memórias, sabedoria. Porque no final é apenas o que damos que importa, não o que possuímos. Ninguém gostaria de ter trabalhado mais para comprar mais coisas que não usaram e amaram pouco ou cresceram pouco como indivíduos, ou ajudaram menos os outros quando deram seus últimos suspiros no leito de morte. Retire a superfície para alcançar os reinos mais elevados da vida.
Livre-se das cargas comuns do ego e alcance estados puros de existência. Pare de buscar falsa grandeza por meio de exibições sem sentido nas redes sociais. Seja realmente ótimo, onde realmente importa, porque seu tempo é curto aqui. Não desperdice fingindo. Não reproduza uma versão filtrada de você mesmo. Você é muito mais interessante do que aquele cartão telefônico barato, implorando por curtidas. Sua vida real não é sua história no Instagram. Então não perca sua essência em uma imagem digital, irradiando luz falsa. O oitavo hábito que os estoicos tentaram evitar foi a inveja e o ressentimento pelo sucesso dos outros. Manter-se afastado. Ao adotarmos essa abordagem, transcendemos as superficialidades do mundo material e nos conectamos com o cerne do que realmente importa na vida. Nosso crescimento pessoal, nossa contribuição para o bem-estar dos outros e a construção de relacionamentos autênticos e significativos. Para eles, esses sentimentos eram uma distração perigosa do verdadeiro propósito, a melhoria pessoal e a busca da virtude. A filosofia estoica nos ensina que Marco Aurélio nos diz que a melhor forma de se vingar é não ser como o inimigo, indicando que a força está em manter nossos princípios e agir com integridade, aconteça o que acontecer. O perdão no estoicismo não é visto como um favor a outra pessoa, mas sim como uma libertação pessoal. Sêneca destacou que é o forte quem pode perdoar. Mostrar perdão não mostra apenas força, mostra um alinhamento das ações com a sua natureza racional e social, que busca a harmonia e a cooperação acima do conflito e da divisão. Isso significa que devemos abandonar qualquer ressentimento ou desejo de vingança. Sêneca disse uma vez que a melhor vingança é não ser como o inimigo. Isto significa que a verdadeira força reside em mantermos os nossos princípios e agirmos com integridade, independentemente da forma como os outros agem conosco. O perdão no estoicismo não é visto como ceder a outra pessoa, mas sim como libertar-se. Sêneca afirmou que só os fortes podem perdoar. Quando perdoamos, demonstramos força e também agimos de forma racional e social, promovendo a harmonia e a cooperação, em vez do conflito e da discórdia, o que, de qualquer forma, vai contra a natureza humana. Isto seria preferir o ressentimento ou a vingança à paz ou ao perdão. Os estoicos, ao abordarem esses temas, não apenas nos convidam a transcender os impulsos de vingança e ressentimento, mas também nos lembram da importância de agir de acordo com nossos princípios éticos e manter a integridade, independentemente das circunstâncias externas. Eles nos incentivam a buscar a verdadeira força no perdão e na promoção da harmonia e cooperação, em vez de ceder ao impulso de retaliar ou alimentar sentimentos de amargura e hostilidade. Essa abordagem não apenas promove a paz interior, mas também contribui para um mundo mais compassivo e solidário. Através dessa compreensão, reconhecemos que cada indivíduo tem sua jornada e dificuldades distintas. Os estoicos nos alertam sobre o perigo de basear nosso valor e autoestima em comparações externas. Eles nos esclarecem sobre como a verdadeira grandeza vem de dentro de nós e por que devemos almejar ser a versão ideal de nós mesmos, e não uma versão inferior de outra pessoa. Eles nos convidam a olhar para dentro de nós mesmos em busca de nossas virtudes e talentos únicos, em vez de medir nosso valor com base em conquistas materiais ou na aparência comparativa com os outros. Ao cultivarmos uma compreensão mais profunda de nós mesmos e de nossas habilidades, podemos desenvolver uma autoestima sólida e duradoura, independente das flutuações externas e das opiniões alheias. Essa abordagem nos capacita a abraçar nossa singularidade e a viver de acordo com nossos próprios padrões de excelência, em vez de nos perdermos em uma busca interminável por validação externa. Marco Aurélio nos aconselha com a ideia de que a melhor forma de vingança é não adotar os caminhos do nosso inimigo. Significa que a verdadeira força reside em manter os nossos princípios e agir com integridade, independentemente de como os outros se comportam conosco. O perdão no estoicismo não é considerado um favor a ser concedido a outra pessoa, mas sim um ato que nos liberta pessoalmente.
Sêneca ressaltou que perdoar é um atributo dos fortes. Quando perdoamos, demonstramos força e, ao mesmo tempo, alinhamos as nossas ações com o que a razão e a sociabilidade exigem, buscando concórdia e cooperação em vez de conflito ou divisão, que são produtos de ressentimento nutrido ou comportamento retaliatório. O filósofo Marco Aurélio nos diz que a melhor forma de se vingar é não ser como o nosso inimigo. Isto significa que a verdadeira força reside em mantermos os nossos princípios e agirmos com integridade, independentemente da forma como os outros agem conosco. O perdão no estoicismo não é considerado ceder a outra pessoa, mas sim uma emancipação pessoal dos maus sentimentos. Sêneca argumentou que o perdão é um atributo dos fortes. Quando perdoamos, não só demonstramos força, mas também alinhamos as nossas ações com a nossa natureza racional e social, que procura a unidade e a cooperação, em oposição à discórdia e ao conflito que surgem quando guardamos rancores ou procuramos retribuição quando injustiçados. Essas reflexões estoicas nos convidam a transcender os impulsos de vingança e ressentimento, nos lembrando da importância de agir com integridade e buscar a harmonia, mesmo diante das adversidades. Os estoicos nos dizem que cada infortúnio e cada desastre é uma oportunidade para usá-los como uma oportunidade de aprendizagem e desenvolvimento pessoal. Cada conflito ou encontro difícil é uma ocasião onde podemos praticar as nossas virtudes e solidificar o nosso compromisso de viver uma vida virtuosa e cheia de significado. Apegar-se ao ressentimento apenas gera negatividade, prejudica os outros e prejudica o nosso próprio crescimento espiritual e emocional. Mas através de práticas estoicas de reflexão e autoexame, podemos superar essas tendências destrutivas, concentrando-nos em levar uma vida pacífica e produtiva. Neste sentido, cada desafio se transforma em uma oportunidade para fortalecer nossa resiliência e cultivar um maior entendimento de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Ao adotarmos essa perspectiva, não apenas transcendemos os obstáculos que enfrentamos, mas também transformamos cada adversidade em um catalisador para o crescimento e a evolução pessoal. Eles nos ensinam que não buscar vingança ou guardar ressentimento vai além da ética externa, constitui o cerne do cuidado interno consigo mesmo, o que, por sua vez, leva ao empoderamento. Ao ter uma atitude de perdão e, ao mesmo tempo, concentrar-se no próprio crescimento para manter intacta essa paz interior, seremos mais capazes de enfrentar a vida com todos os seus desafios de uma forma construtiva e marcada pela compaixão. Deixe que esta jornada pelos princípios estoicos o inspire a parar e talvez até a remodelar a maneira como você se envolve com a vida. Não estamos defendendo a supressão de emoções ou fingindo que as experiências não aconteceram. Estamos defendendo a escolha de nossas respostas. Como disse Marco Aurélio, com razão, é a nossa reação que molda o nosso caminho para a felicidade e a sabedoria. Eu encorajo você a repassar este vídeo para outras pessoas que buscam mudanças significativas em suas próprias vidas, como você. Assista até o final, compartilhe suas conclusões e faça parte de uma comunidade que valoriza a paz em vez do caos, reflexão profunda em vez de conversa fiada. Este convite para a reflexão e a prática da filosofia estoica não apenas nos convida a transformar nossas vidas pessoais, mas também a contribuir para a criação de uma comunidade mais compassiva e consciente. Ao adotarmos esses princípios em nossas interações diárias, não apenas nos beneficiamos a nós mesmos, mas também inspiramos aqueles ao nosso redor a buscar uma abordagem mais pacífica e reflexiva para enfrentar os desafios da vida. À medida que avançamos, lembre-se de que cada passo consciente em direção à virtude, cada ajuste feito nos hábitos pessoais, impacta não apenas a transformação individual, mas também nos eleva coletivamente para uma sociedade mais consciente e harmoniosa. Este processo de autotransformação não é apenas uma jornada pessoal, mas também uma contribuição significativa para o bem-estar coletivo. Ao cultivarmos virtudes como compaixão, perdão
e integridade em nossas próprias vidas, influenciamos positivamente o ambiente ao nosso redor e inspiramos os outros a fazerem o mesmo. Dessa forma, cada indivíduo que se compromete com o caminho da virtude contribui para a construção de uma comunidade mais compassiva e harmoniosa, onde o respeito mútuo e a busca pela excelência moral são valorizados e cultivados. Obrigado mais uma vez por fazer parte desta viagem, onde descobrimos novos horizontes e nos fortalecemos a cada descoberta. Confio que as informações compartilhadas neste manual fornecerão conhecimento suficiente para ajudá-lo a atingir seu objetivo. Afinal, conhecimento é poder. E saber como limpar um carburador pode economizar muito dinheiro e tempo no futuro, se for algo que você mesmo possa fazer com apenas algumas ferramentas simples, como um compressor de ar ou spray de limpeza de carboidratos de qualquer loja automotiva próxima. Você também deve ter em mente as precauções de segurança ao trabalhar em qualquer parte do motor do seu carro, como usar luvas e óculos de proteção o tempo todo, pois mesmo pequenas partículas podem causar ferimentos mais tarde sem o equipamento de proteção adequado. Através desta jornada até os princípios estoicos, não desejo apenas que você tenha sido inspirado pela introspecção, mas também tenho esperança de que isso possa trazer transformação na maneira como você se relaciona com o mundo ao seu redor. Lembremos-nos, o estoicismo não consiste em sufocar as nossas emoções ou ignorar as nossas experiências. Trata-se de selecionar como reagimos a eles. Como bem disse Marco Aurélio, é a nossa resposta que delineia o nosso caminho em direção à felicidade ou à sabedoria, ou ambas. Eu encorajo você a repassar este vídeo para aqueles que buscam mudanças significativas na vida como você. Obrigado por assistir até o fim. Compartilhe suas conclusões e faça parte desta comunidade pensante que valoriza mais a serenidade do que o caos, buscando a profundidade em vez da superficialidade, assim como os estoicos fizeram. E à medida que avançamos, tenha em mente que cada passo consciente dado e cada prática alterada para a virtude não só provoca metamorfose individual, mas também nos eleva coletivamente, como sociedade, a uma consciência e harmonia elevadas. E se quiser ir além do conteúdo deste vídeo, considere o nosso e-book, Como Aplicar o Estoicismo no Dia a Dia. Até a próxima!